Pelo que a gente conseguiu analisar, toda a estratégia do Lula com essa COP30 aqui no Brasil foi atacar o presidente Donald Trump de negacionista e de tentar arrecadar alguns bilhões de dólares para investimento nas florestas aqui no Brasil. Mas parece que o tiro saiu completamente pela culatra. E quando esses estadistas do mundo inteiro veio ver de perto o que estava acontecendo, viu que o discurso é completamente diferente da prática. Porque a gente tem visto que o desmatamento, que as queimadas têm batido recorde atrás de recorde e que estão tentando aí explorar petróleo em áreas preservadas aí a todo momento. E o governo Lula, mais uma vez, não passou a mínima credibilidade para ninguém. E teve um especial que foi o chanceler alemão, que ele humilhou o Lula. A gente vai trazer essa matéria aqui, que eu garanto que vai fazer, assim, que vai fazer mais sentido você olhando de perto. A gente também vai trazer outro vídeo aqui do Gustavo Gayer, onde ele escancara a tamanha hipocrisia da esquerda, de como eles agem ali nos bastidores. A gente vai mostrar muitas matérias aqui para vocês. E, pessoal, meu nome é Samuel Fernandes. A gente tem sempre vindo aqui no canal do Dr. Sandro. Eu tenho, assim, uma gratidão enorme por vocês terem deixado o like, por ter dado algum comentário, por dar uma crítica construtiva. A gente está sempre aqui tentando aprender mais com vocês. Vocês têm muito mais experiência que eu nessa área e a gente está aqui para aprender junto e trazer muitas matérias aqui que é muito importante para a nossa atualização na política e na geopolítica também. Vamos começar aqui de matéria para a gente entender tudo que está acontecendo. Eu resolvi trazer aqui alguns vídeos e tem muitas aqui para a gente comentar junto também. Primeiramente, vamos colocar aqui esse vídeo com o Gustavo Gayer falando aqui sobre a tamanha hipocrisia da esquerda. Preste bastante atenção nesse vídeo para a gente, assim, relembrar tudo que está acontecendo e não pode achar que tudo isso é normal de maneira nenhuma. Olha só esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te apresentar 7 pessoas e eu peço para que você assista até o final e depois deixe nos comentários a sua opinião sobre o que fez com que elas mudassem de posicionamento tão drasticamente. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Esse é o Boulos, hoje um dos maiores defensores do PT, chefe de uma organização criminosa e alguém que regularizou a rachadinha ao defender o Janones, defensor número 1 do PT. Ministro da Segurança, ministro da Secretaria da Presidência. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Querido Janones, que admitiu fazer corrupção, admitiu fazer rachadinha, hoje é um dos maiores defensores do Lula. A senhora considera o presidente Lula corrupto? Sim. Ele está sendo punido por crime de corrupção. Ministra do Meio Ambiente. Silva, que durante vários anos atacou o PT, atacou o Lula, disse que ele é um dos maiores corruptos do Brasil e agora ela é ministra do cara que ela dizia ser o mais corrupto do Brasil. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. É Simone Tebet, também ministra do Lula nesse momento e, como você viu, acusava o Lula de ser corrupto. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Ele não tem os predicados para ser indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Então eu espero, sinceramente, que surjam manifestos, que surjam mobilizações da sociedade civil, porque a nossa luta vai ser impedir que esse Alexandre de Moraes seja efetivado como ministro do STF. Lindenberg Faria, esse é o líder do PT na Câmara dos Deputados, um petista roxo que lá atrás xingava e atacava o Alexandre de Moraes todos os dias e hoje é o defensor número 1 do Alexandre de Moraes. Um governo corrupto que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Parece até um discurso de presidente, né? Mas, peraí que eu vou calar a boca aqui, né? Vai que a gente dá ideia, pelo amor de Deus. Esse o Brasil inteiro conhece, senhor Alexandre de Moraes. Lá atrás acusava o PT de ser uma organização criminosa, de praticar corrupção e hoje é um dos que mais trabalha para manter o PT no governo e defender o Lula de qualquer acusação. Depois de ter quebrado... Esse aqui também não precisa nem falar. Não precisa nem falar. ...do Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Este é Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, vice-presidente no governo do PT, faz campanha para o Lula, mas lá atrás dizia que o Lula tinha ligação com as Farc, organização criminosa, e que era um ladrão querendo voltar à cena do crime. E aí?
O que foi que aconteceu que fez essas pessoas mudarem de opinião tão drasticamente? Deixa nos comentários. Essa aqui a gente quer saber, eu preciso saber da opinião de vocês, deixa no comentário aí, porque assim, mudou completamente, todo mundo atacou e tacou com força. A gente pode falar o que for da direita, mas se realmente acontecer alguma coisa de uma magnitude dessa, a gente não acredita que a pessoa venha fazer isso de maneira nenhuma do outro lado. E a gente vê aí que a situação do lado da esquerda parece que é tão normal. Hoje em dia todo mundo atacou tanto aí, hoje em dia tá todo mundo aí na asinha do Lula. Mas a gente entende, a gente só não pode falar tudo que a gente pensa. Agora, vamos colocar aqui uma outra publicação para mostrar para vocês o seguinte. Antes da COP30, teve um geólogo, que era um professor lá da Universidade Federal do Pará, que ele desafiou totalmente o discurso daquele assunto climático aí que a grande mídia, que a esquerda sempre defende, que a Amazônia aqui é o pulmão do mundo e que não sei o que. Olha só o que ele disse nesse vídeo aqui, vê se assim, você analisa junto comigo e, assim, de certa forma, eu, na minha humilde opinião, eu acreditei muito no que ele disse aqui. Olha só esse discurso desse professor lá antes da COP30. Funciona e eu não tenho nem palavras para dizer o que o senhor falou aqui agora. Eu queria dar duas informações aqui para substanciar aquilo que o senhor falou, que eu acho muito importante, que é a questão da Amazônia. A superfície da Amazônia, o senhor falou números aí, reflorestamento de 9 milhões de quilômetros quadrados. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu não sei se todos sabem porque realmente são números, e números absolutos são muito importantes, e o percentual mais ainda. A globosfera, né? O planeta todo, a globosfera, tem 570 milhões de quilômetros quadrados. Os oceanos, 360 milhões de quilômetros quadrados, e os continentes, 150 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia brasileira tem 5 milhões de quilômetros quadrados e a internacional 6 milhões de quilômetros quadrados. Então isso representa, a nível de superfície global do planeta, 1%. A Amazônia não muda, não equilibra, não opera, não faz nada com relação ao clima do mundo. Isso é uma grande mentira. Eu já disse antes disso, o senhor tem um grande mérito por isso. Conversando e debatendo, eu disse, olha, se o senhor for candidato, se eu tenho 1% de chance de se eleger, o que é que o senhor acha? Eu disse, tem que candidato. Quando a gente fala em termos de doença, que a queda humana é muito sensível, quer dizer que grande parte das desgraças que nós tivemos na história da humanidade foram em função de eventos naturais, globais. Né? Então, é importante que, como fala a questão da medicina, se chegar com qualquer um de nós, né, gente? Diz, ó, você está com uma doença grave, tem 1% de chance de sobreviver, 99% de chance de morrer. Nós vamos nos pegar nesse 1%, não é isso? Então esse 1% do mundo, que não muda o clima do planeta, nem equilibra, não é pulmão do mundo, não é terreno disso, é nosso. É nele que nós temos que nos pegar para sobreviver. Usar os nossos recursos naturais, gerir o nosso território. Nós temos de viver e sobreviver aqui. Não é o mundo que vai nos ensinar como nós vivemos aqui. Eu tenho 54 anos de geologia andando nesse planeta. Só não fui na China e nem no Japão, nas demais. Mas conheço o deserto do Saara. O deserto do Saara tem 9 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. É maior que o Brasil. Nem o Brasil equilibra o clima do mundo. Isso é cruel para quem é cientista. Eu sou um cientista. Levei muitos anos para poder chegar até aqui e com o maior prazer ouvir a sua palestra e contribuir para isso. E vou dizer mais uma, que é a terrível. O CO2, gente, o mundo passou por eras de gelo, de frio, de calor. O calor é que traz a vida. O gelo mata. Todas as grandes doenças ocorreram em períodos geológicos que nós tivemos o frio. Nós tivemos a explosão de um grande vulcão. Os vulcões podem mudar o clima do mundo em poucos dias, em poucos meses. A temperatura da baixou, foi a era do gelo da Idade Média. Doença, desgraça, fome, miséria. Então é preciso entender o CO2. Quando a gente fala na composição da atmosfera, são números. Ministro, isso é padaria, conta de padaria de qualquer comerciante. Pessoal, deixa nos comentários aí pra gente saber qual que é a sua opinião sobre a fala desse professor aqui, desse geólogo lá da Universidade Federal do Pará, que ele disse ali antes da COP30. Mas vocês lembram a hipocrisia da esquerda? Antes, sempre quando, na época do Bolsonaro, quando acontecia qualquer queimada que fosse, acontecia ali algum desmatamento, a Rede Globo fazia assim fazia em peso uma matéria assim gigantesca atacando o governo, falando que está acabando com o mundo, que não sei o que. Agora acontece, é pior que agora no governo Lula. Vocês viram aquelas matérias ali que está saindo, que estão querendo explorar petróleo em área ali totalmente preservada, onde não tem assim... nunca foi direito de ninguém explorar petróleo. Aí o Lula agora com o governo está querendo aí fazer isso lá naquela... onde está acontecendo, e a gente vê toda essa hipocrisia aí sendo levantada aí a todo momento. Não é à toa que o chanceler alemão deu esse chega para lá no Lula aqui, porque imagina só como que é difícil investir no lugar onde você não tem, você não vê esperança de praticamente nenhuma nesse sentido, porque igual a gente falou na introdução desse vídeo, quando o discurso é completamente diferente da prática, fica complicado de você levar a sério tudo que acontece. Olha aqui,
Publicação aqui do Bruno Zambelli, onde ele disse: mais uma vergonha, chanceler alemão deixa Brasil e afirma que não vai investir nas florestas de Lula. Olha aqui esse vídeo. O principal do UOL virou, vamos mostrar qual é a manchete neste momento, tem a ver também com a COP. A Alemanha considerou ser arriscado investir em fundos de florestas de Lula. A proposta do governo brasileiro quer coletar 125 bilhões de dólares. E agora a Alemanha, após a cúpula dos líderes que aconteceu, o chanceler alemão, o Merz, deixou o Brasil sem se comprometer com o investimento no Fundo de Florestas Tropicais para sempre. Agora, pensa bem, imagina o tanto que deve ser difícil para Globo News, para o UOL News, que é esse canal que está transmitindo aqui essa matéria, falar sobre isso, falar que o tanto que é difícil de investir dentro do Brasil, quando vocês têm um presidente da República igual o Lula. Olha só, a dificuldade da grande mídia, da imprensa, falar isso aí para o brasileiro ouvir. E de acordo com diplomatas alemães, ouvidos pela colunista que assina a reportagem aqui, a Ana Carolina Amaral, a proposta brasileira envolve muitos riscos financeiros. E aí, eles preferiram não se comprometer. Eita, é uma derrota então, hein, Josias? Aí para a COP30? A gente tinha comentado já na semana passada, né, Fabíola, que a adesão a esse fundo das florestas tinha muito gogó e pouco bolso, né? Muito gogó e pouco bolso. Agora eu quero te perguntar, se você fosse algum líder de outro país do mundo que estava preocupado aí com o clima, você ia investir num país onde o Lula é o presidente, onde a gente vê tudo que vem acontecendo, onde a gente vê que o discurso é completamente diferente da prática, aí fica complicado, não é verdade? A gente não pode culpar ninguém de não querer investir aqui não. A gente tem que mudar a regra interna e preparar para as eleições do ano que vem aí, que tem possibilidade de mudar tudo no rumo aqui do nosso querido Brasil. Agora, vamos mudar aqui para essa outra notícia aqui para todo mundo entender o nível que chegou o Brasil hoje. Olha só, isso aqui é o plano da esquerda, é o plano mortal que a esquerda tem para o Brasil, que é empobrecimento em massa para tomar conta da população. Olha só, isso aqui foi uma matéria, quem trouxe foi o deputado federal Ricardo Arruda, que ele está republicando aqui do Invest Brasil. Brasil atinge marca da metade da população dependente de programas sociais como Bolsa Família. Olha só que sério isso aqui. Hoje, 7 a cada 10 brasileiros têm idade para trabalhar e estão inscritos em programas sociais. São 94 milhões de pessoas registradas no CAD único e mais da metade dependente do Bolsa Família para viver. Mesmo com o aumento das vagas formais, a maioria desses empregos paga pouco e não muda a realidade de baixa renda do país. O projeto de poder da esquerda está dando certo. Metade da população já depende do governo. Isso representa votos. O que você acha dessa situação? Deixe nos comentários. Isso aqui foi a fala aqui do deputado federal Ricardo Arruda, e realmente, pessoal, isso aqui é muito sério, porque imagina só, você tem aqui um país onde tem 215 milhões de pessoas, 94 milhões de pessoas, é praticamente exata e a metade das pessoas que dependem totalmente do governo. E quando você tem assim uma massa desse tamanho que está debaixo da mão do Estado, fica muito complicado, porque você não dá expectativa nenhuma para essas pessoas. Você prega ali que viver com aquele básico é o que tem que ser feito. Isso aí, ele acaba com a mentalidade da pessoa. E até o próprio Lula já cansou de falar, pessoas que ganham acima de 4 mil reais, para de votar no Lula, porque entende que realmente não precisa mais deles para nada, porque ele não prega prosperidade para as pessoas, ele prega depender do Estado o resto da vida para continuar nesse ciclo vicioso e votando sempre na esquerda para ganhar um mísero Bolsa Família. Essa mentalidade ela tinha que ser mudada aí, porque a gente não vê que tem uma saída enquanto continuar o povo com esse pensamento, não é verdade? Quero que deixem nos comentários também. Agora, vamos passar para uma outra matéria aqui, que tem dado muito o que falar, que é esse outro companheiro aqui do Lula, que é o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia. Olha só, Petro causa polêmica. O presidente da Colômbia parece alterado em evento oficial e reacende acusações de uso de drogas. Eu não sei vocês, mas só de olhar na cara de um cidadão desse aqui, a gente já faz aqui uma leitura corporal, sabe que ele não
deve ter no mínimo aí uns 50 parafusos soltos. Olha só, presidente colombiano Gustavo Petro protagonizou um momento constrangedor ao aparecer visivelmente alterado durante um evento oficial, com a fala arrastada, confusão mental e até saliva escorrendo diante das câmeras. A cena, amplamente repercutida nas redes sociais, reforçou a crescente preocupação sobre o estado físico e mental do chefe de Estado, que há meses enfrenta críticas por seu comportamento errático e decisões políticas instáveis. As acusações sobre o uso de substâncias alucinogênicas voltam a ganhar forças após o episódio. O ex-chanceler Álvaro Leviat, em uma carta aberta divulgada anteriormente, já havia acusado Petro de ser dependente químico e relatado o episódio de desaparecimento durante compromissos oficiais, como uma viagem à França. Diante de novas imagens, a credibilidade e a capacidade da liderança de Petro volta a ser seriamente questionado, ampliando a crise de confiança em seu governo. E olha só que a gente trouxe o vídeo aqui para mostrar para vocês o nível que esse cidadão tem. Y no hablo con el odio, se lo dije personalmente, hermano, vamos a la JEP ambos. Precisa de dizer muito mais? O que você acha? Será que tem que fazer aí um exame toxicológico nesse cidadão? Ou só deve ter muitos médicos aí que assistem a gente, sabe assim, certamente. Y no hablo con el odio. Só de ver. Se lo dije personalmente, hermano, vamos a la JEP ambos. Esse aqui é o companheiro do Lula, é o mesmo companheiro que está defendendo o Maduro, que está atacando o presidente Trump, e a gente torce para que ele continue atacando o Trump, porque, para quem não entendeu, fronteira com a Venezuela, qualquer desfecho vindo da Venezuela pode descer para Colômbia ali também, que a gente sabe que é praticamente a mesma rota de drogas aí pelo mundo. A gente sabe que essa situação aí, o presidente Donald Trump já disse que quer acabar com isso aí imediatamente. E a gente entende que não vai demorar muito, porque imagina só, hoje o gasto com essas tropas ali que estão ali nas costas da Venezuela, de todas as embarcações, esse porta-aviões, que é o maior do mundo, que é o Forbes, pessoal, tá gastando $1 bilhão por dia esse investimento do presidente Donald Trump. Você acha que ele vai realmente colocar isso tudo à toa e não vai resolver essa questão? Tá demorando, tá. Mas a gente acredita que a hora do ditador Maduro vai chegar também lá na Venezuela. E aqui, esse cientista político, ele foi perguntado e também ele deu uma seguinte resposta. Olha só, Maduro cai antes do Natal? Essa foi a pergunta de um seguidor e aqui ele está respondendo. Olha só. Antes de eu responder, eu vou explicar o óbvio sobre a metodologia de você fazer uma previsão. Eu estou olhando para uma foto de hoje ao responder essa pergunta e fazer um desenho de um cenário. O que eu estou falando aqui é óbvio, mas acho que é importante explicar. Amanhã a gente acorda e tem um fato novo, um acontecimento novo. A equação, o cenário que foi desenhado hoje, ele já não vale mais. Então, essa previsão já não tem mais utilidade. Como a vida não é estática, cada dia nós trazidos para a equação e o cenário vai mudando. Então, com as informações que eu tenho hoje, do jeito que nós estamos colocados hoje, a minha resposta é sim, o Maduro cai antes do Natal. Até o Natal, né? Antes do Natal, um dia antes do Natal. Amanhã tudo pode mudar. Pois bem, essa aqui é a opinião dele, mas também a gente acredita que sim, porque querendo ou não, já está praticamente desde o final de agosto, ali com toda essa pressão vindo e o Maduro falando e falando aí do presidente Donald Trump, que está só ameaçando, e a gente tem que ver alguma saída dessa situação, porque a gente acredita que a qualquer momento, depois do acontecido, se eles conseguirem ali colocar as mãos, ou de certa forma aí o Maduro tentar bater de frente com o exército norte-americano, a gente vai ver que não vai sobrar nem a tinta do bigode do Maduro, e isso vai refletir muito aqui para toda a América do Sul, porque o Lula, ele tem se colocado aí como mediador desse conflito, e a gente entende por que ele tá com tanto medo do Maduro ser pego lá pelos Estados Unidos, porque vocês lembram daquele caso do Elpolio Carvajal, que era o ex-chefe de segurança ex-chefe dos militares ali da Venezuela, da época do Hugo Chávez. Ele foi preso e tá para ser
julgado lá nos Estados Unidos, ele entregou tudo, ele entregou todo mundo aí, esses presidentes que estavam envolvidos aí com toda a esquerda aqui na América do Sul, e disse que as empresas de petróleo da Venezuela tinha financiado a maioria das eleições de todos esses esquerdistas aí que tomaram conta da América do Sul por muitos e muitos anos. E a gente quer ver as cenas aí do próximo capítulo aí, quer ver muito essa situação aí acontecer logo, porque igual o Dr. Sandro sempre fala, tá todo mundo aqui, ó, com a cervejinha na mão esperando só pra ver acontecer. Não é verdade? Deixa aí nos comentários como que você acha que o Maduro vai cair do cavalo. Coloca aí pra gente que é importante a gente saber aí. Agora, vamos colocar aqui essa outra publicação pra lembrar vocês aí, todo mundo que não conseguiu acompanhar. A Rede Globo tinha colocado aqui uma especialista em segurança pública para falar daquela mega operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro. E ela assim, virou meme no Brasil inteiro, porque ela tinha sugerido para que os policiais não entrassem de fuzil mais naquelas comunidades, e sim com as pedras, talvez ali com estilingue. E agora ela está sofrendo algumas ameaças e está pedindo segurança. Vocês sabem de quem? Da polícia. Olha só essa matéria aqui da Revista Oeste. Depois de virar meme, a Jaqueline Muniz diz que sofre violência política de gênero. Ao relatar ameaças e perseguições fomentadas por que ela chama de deputados da direita, ela pediu proteção federal. A professora da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, está amparada pelo Programa de Proteção para Defensores de Direitos Humanos do governo federal, Berenice. Ela pediu proteção federal armada? Mas para que armas? Né? Se tudo pode ser resolvido com pedras. Inclusive, tivemos uma manifestação semana passada lá no Congresso. O líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, levou uma pedra desse tamanho lá, estava desfilando com ela. Opa, deixa eu mostrar aqui, desse tamanho, não cabe na tela, gente, era bem grande mesmo. Tava desfilando lá no Salão Verde, falando, gente, arrumamos a segurança, arrumamos aqui a solução para o problema da segurança pública. Claro, tava fazendo ali uma brincadeira, né, mas na verdade o assunto é sério. É tão sério que não deveríamos ter, né, esse tipo de análise, desqualificando o trabalho da Polícia Federal. Mas agora, né, quando ela sofre ali algumas críticas nas redes sociais, vai pedir ajuda, né, de quem? Dos policiais, do Programa de Proteção dos Direitos Humanos. E os direitos humanos, né, aqui no Brasil a gente sabe que eles estão prontos para atender qualquer pessoa. Opa, qualquer pessoa não, né? Depende de quem você defende, depende de que lado você está. Porque os presos do 8 de janeiro, que estão lá desde 2023, muitos já condenados a quase 17 anos de prisão, passaram de tudo nessas prisões, viu, gente? De ter que beber água da privada, porque não tinha água para eles nas celas. Pois bem, aí o direitos humanos, ele não entra. A gente sabe aí que esse direitos humanos, ele tinha que ser igual um dos nossos seguidores disse aqui, tem que ser o direito dos manos, porque a situação ela é muito mais favorável pro lado do bandido do que do lado da população de bem. E a gente vê toda a movimentação do governo Lula para não classificar essas pessoas aí que são envolvidas nessas facções criminosas como organizações terroristas, mas para colocar aquelas pessoas ali que invadiu os três poderes, aí pode falar que é terrorista à vontade, porque aí não atrapalha investimento, não atrapalha em nada. E aqui, pra gente relembrar o que aconteceu, o Guilherme Derrite, que é o relator daquela PL antifacção, ele deu uma lapada muito grande aqui na jornalista da Globo News, que tentou lacrar em cima dele, que tentou ensinar ele como que se faz segurança pública. Olha só, se for uma publicação do Sóstenes Cavalcante, onde ele diz, lapada, Derrite ao vivo na Globo. Mesmo não estando dentro de um ato terrorista, causa o mesmo dano social como se fosse um ato terrorista. É nada mais do que isso, olha aqui. A gente sabe que no seu relatório o senhor deixou de lado ali uma equiparação de facções criminosas a grupo terrorista. Todo mundo entendeu bem. A extrema esquerda está tentando passar isso para o Brasil inteiro, que ele vai realmente colocar facções como organizações terroristas, mas não é. É uma mudança no trecho da lei antiterrorismo que equipara, não é totalmente igual, mas equipara sim, para colocar a devida pressão do Estado em cima desses grupos aí que arrebenta com o cidadão de bem do país. A minha pergunta é, por que então não apenas endurecer as penas dentro da própria lei das organizações criminosas? Por que mexer na lei antiterrorismo? Uma excelente pergunta também, porque eu pergunto para vocês, e vão pegar um caso prático que nós tivemos um pouco antes da nossa gestão, final do ano de 2022, lá em Araçatuba. Inclusive, essa é uma tipificação penal que consta no artigo 2A, dentro da Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo, que mais de 20 indivíduos alugaram 10 veículos blindados, fuzis 762, mais de 100 quilos de explosivos. Eles explodiram várias agências bancárias
atiraram em policiais, feriram policiais, fizeram com que membros da população, sociedade civil, eles utilizaram como barreira humana para que eles pudessem avançar no território. Foi uma cena literalmente de guerra e que no dia seguinte as aulas de todas as escolas da cidade de Araçatuba foram suspensas. Por que eu estou pegando esse fato específico? Porque isso levou um pânico na sociedade local, na cidade de Araçatuba, no estado e até mesmo no Brasil, porque isso foi amplamente divulgado. Então, eu estou fazendo uma equiparação por lesividade. O que isso significa? Que mesmo não sendo considerado um ato terrorista, porque terrorismo no Brasil, de acordo com a Lei 13.260, tem que ser praticado em razão de xenofobia, etnia, raça, religião. Terrorismo no Brasil é você pinchar, é você pintar uma estátua ali com batom, é você quebrar um relógio, é você sentar na cadeira do presidente. É isso que é terrorismo aqui no Brasil, é você quebrar uma vidraça, isso aí é terrorismo. Agora você fazer tudo que essas facções faz e não ser pelo menos aí equiparado, isso aí tá de sacanagem, não é verdade? Mesmo estando dentro de um ato terrorista, ele causa o mesmo dano social como se fosse um ato terrorista. Por isso, a inclusão e a tipificação nesse artigo 2A. E além disso, nós estamos aumentando a pena de 12 a 30, que era mínimo 12, máximo 30 anos dentro da lei de terrorismo, para 20 a 40 anos de punição para quem comete esses crimes, como esse que eu mencionei, do Novo Cangaço, como o domínio de territórios que acontece no Rio de Janeiro, como a exploração econômica de internet, de água, de energia, que também acontece em várias comunidades do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Então, a equiparação é o dano que causa na sociedade como se fosse um ato terrorista, porque de fato leva terror e pânico para a população que sofre as consequências gravíssimas desses domínios de territórios e desses crimes graves. Além disso, o cumprimento de pena é aumentado de no mínimo 40% para no mínimo 70% em regime fechado. Tenho certeza que vai ser uma grande punição para aqueles que cometem esses atos aí que causam horror na sociedade brasileira. Pois bem, vai falar mais o quê? Será que ela conseguiu responder depois dessa lavada de alma que ele deu aqui na população brasileira? Ou não? Olha só, aqui agora também tem um outro caso que a esquerda ela sempre tenta falar sobre os direitos humanos e eles estão tentando aí a todo momento. A gente viu todas aquelas matérias que saiu naquela mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, onde o governo federal ele estava estudando ali junto com os ministérios de certa forma bancar as famílias dos bandidos que morreu ali na operação, trocando tiro com a polícia. Tem condição? E nesse texto aqui dessa PL antifacção, o Derrite ele está anulando completamente as chances de deixar isso acontecer. Porque imagina só, a gente ter que trabalhar, a gente ter que pagar imposto para manter a família aí de um cara que realmente prefere ficar na vida como um bandido. Olha só, PL antifacção, relatório de Derrite proíbe pagamento de auxílio a dependentes de criminosos. Olha só, o portal R7, que é o que está trazendo a matéria, diz o seguinte, abre aspas, nomeado relator da PL antifacção, o deputado federal Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, fez mudanças importantes no projeto enviado ao Palácio do Planalto. Além de incluir no parecer a equiparação entre facções e terroristas, o secretário de Segurança Pública de São Paulo também quer proibir o pagamento de auxílio reclusão a dependentes de membros de organizações criminosas. Isso aqui é o básico do básico, mas no Brasil parece que tem que ser feito tudo pelo básico para começar certo, não é verdade? Atualmente, a lei estabelece que o pagamento de auxílio é feito pelo INSS aos dependentes de um segurado de baixa renda preso em regime fechado ou semiaberto. É muito mais fácil não escolher o mundo do crime, porque a gente tem visto aí tudo que tem acontecido. Ontem também a gente trouxe uma matéria aqui para falar o tamanho da fila do INSS, onde lá em 2022, uma das principais pautas da campanha do Lula era de zerar a fila do INSS, mas a gente viu que completamente foi uma outra mentira grande do presidente Nine, né? E ele assim, não só ele não zerou a fila, mas como dobrou mais do que o dobro, porque na verdade era 1.200.000 pessoas que estavam na fila e hoje é 2.700.000 pessoas no último levantamento em agosto. E a gente sabe onde o brasileiro que tanto trabalhou nesse país, o brasileiro que tanto fez pela sociedade, chegou a hora ali de aposentar. Muitos aí não estão conseguindo por pura incompetência de um governo que realmente que faz sempre aí para proteger o lado errado da história. É isso. Tem hora que a gente até perde as palavras aí, porque tanta coisa que a gente não pode falar que acaba dando isso. Agora, vamos colocar aqui um último vídeo. Publicação aqui para a gente finalizar esse vídeo, que é um
uma ironia de um vídeo do Paulo Souza interpretando ali o ministro Alexandre de Moraes para mostrar para a população quem é perigoso ou quem não é perigoso. Nessa equiparação que a gente já está falando, trazendo aquele assunto da PL antifacção. Olha só, preste bastante atenção aqui, isso aqui é uma sátira, isso aqui é um vídeo assim muito crítico, mas assim, de certa forma ficou muito engraçado também, porque a realidade parece que é bem isso. Vamos de criminosos mais perigosos? Vamos lá. Rodrigo Constantino ou André do Rap? Rodrigo Constantino, com certeza, é mais perigoso. André do Rap já tá solto, a gente já devolveu o helicóptero dele. Traficante, Comando Vermelho? Sim, mas não faz jornalismo independente, que é chato, que eu não gosto. Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino ou Alan dos Santos? Os dois são perigosíssimos, tá? Mas o Alan, ele me irrita de um jeito que dá vontade assim de... Alan dos Santos. Alan dos Santos ou Gedel Vieira Lima? Alan dos Santos. O Gedel teve as malas com 50 milhões desviados, mas já tá livre, já passou, gente, já passou. O Alan não. O Alan... mentira do sério. Alan dos Santos ou Daniel Silveira? Caramba, isso é difícil, tá? Os dois são muito bobos, muito idiotinhas. Mas o Daniel é desaforadinho. Oi, que desaforadinho. Daniel Silveira. Daniel Silveira ou Sérgio Cabral? Daniel Silveira. O Sérgio Cabral tem seus tropeços, uma organização criminosa aqui, uma lavagem de dinheiro ali, aquela coisa de 400 anos de prisão, né? Mas já tá na cobertura dele, no Leblon, tá tranquilo. O Daniel Silveira é mais perigoso. É um cara que arquitetou sozinho toda uma opinião que eu não gosto. É muito bobo, ele é muito bobo. Daniel Silveira ou Débora dos Santos? Nossa, isso aí é difícil, né? Uma Débora dos Santos, mais perigosa. Ele escreveu, vocês sabem, né? Não gosto de gente falar com batom. A Débora dos Santos. Débora dos Santos ou Elise Matsunaga? Débora dos Santos. Elise esquartejou o marido. Mas usou batom? Não usou, entendeu a diferença? Elise Matsunaga já tá livre, já é estrela da Netflix. Débora dos Santos. Débora dos Santos ou Lula? Lula? Quem? O presidente? Olha, não é porque ele foi condenado em 3 instâncias por uma dúzia de juízes que ele pode estar nessa lista. É uma informação verdadeira que pode levar a conclusões falsas. Você quer ser preso? Eu vou desconsiderar isso dessa vez, tá ok? Tá bom, desculpa. Débora dos Santos ou Suzane von Richthofen? Débora dos Santos. A Richthofen nunca escreveria de batom numa estátua, nunca. E também já tem série na Netflix. Então a vencedora é a Débora dos Santos. Tá aí então, Débora dos Santos a mais perigosa. Pessoal, esse aqui infelizmente é rir pra não chorar, porque a situação que o Brasil tá hoje, assim, é desesperador, mas a gente não pode perder a esperança de maneira nenhuma. Pessoal, então foi isso, esse aqui foi o quarto editorial do dia. Se você gostou, deixa seu like, comenta e ajuda a gente a bater a nossa meta aqui também de 2 milhões de inscritos. E a gente também tem um canal aqui que tá na descrição, que é o Editorial Central, onde todo dia a gente faz vídeos ali, mostra algumas matérias de novidade. E assim, a gente tá sempre aqui querendo trazer a melhor informação e mais precisa para você, sem nenhum tipo de fake news, porque é sempre matéria aqui que a gente mostra a fonte e para todo mundo ficar muito bem informado. Pessoal, então foi isso. Se você gostou, deixe seu like, tamo junto, até o próximo vídeo. É um prazer e uma honra enorme estar sempre aqui com vocês, trazendo aqui esse editorial, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo, se Deus quiser.